Glória a Deus. É bom estarmos na presença do Espírito Santo e sabermos que o Espírito Santo está dentro de nós. Saber que é Ele que nos conduz, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos ensina, é Ele que faz com que nós possamos ter esperança e direção nas nossas vidas. Hoje eu passei desde a da madrugada passada orando ao Senhor, pedindo ao Senhor para que o Espírito Santo pudesse estar conduzindo a vida de Igor. Igor, hoje, pela sua primeira vez, ele vai ministrar a palavra. Eu acredito que ele deve estar ministrando a palavra agora, lá na primavera. E no domingo, nós conversando, eu disse, preciso de um pregador para quarta-feira. Ele disse, aqui. Eu nunca quis forçar isso para ele. Ele disse, estou aqui. Eu disse, você vai? Ele disse, vou. E ele hoje está lá. E só me disse assim, não quero nenhum de vocês lá. Não quero nenhum de vocês lá. E desde ontem que eu estou pedindo ao Espírito Santo para que possa o dirigir, para que possa o direcionar, que não seja ele, mas seja o Espírito Santo de Deus que use a vida dele para ministrar a igreja do Senhor. Eu lembro-me da primeira vez que eu ministrei a palavra, foi em uma viagem missionária, quando nós tínhamos a congregação lá em São Roque do Paraguaçu, congregação da Igreja Batista do Lobato, nossa igreja mãe, e aos finais de semana ia a nossa saudosa irmã Margarida e a Dilene, e cada final de semana era um grupo de pessoas para lá. E em um desses dias eu fui acompanhando duas mulheres que iam, e eu fui somente no sentido de trocar o pneu se fosse necessário, naquele gugelzinho de Edilene marrom, não sei quem que lembra daquele gugelzinho dela, pequenininho, e eu fui naquele gugel para trocar o pneu, Lucas. E se furasse no meio do caminho, ou uma questão de segurança, e Margarida ia pregar e a Edilene que cantava. Quando chegou lá, Margarida não passou muito bem e disse, é com você. E eu disse, meu Deus, comigo, como é que eu vou pregar? Ela não é com você. E foi uma agonia para mim, pela primeira vez ministrar a palavra, ainda desse jeito, eu lembrei de uma mensagem do pastor Berton, o quarto homem na fornalha. E naquele dia eu não sabia nem onde estava o texto, eu perguntei a ela, onde é que fica esse texto? Ela disse, em Daniel. E aí eu fui para Daniel e passei a tarde toda dentro do quarto lá, lendo a palavra. E para a glória de Deus, naquele dia nós ministrando a palavra ao Senhor. E Deus tocou no coração de algumas pessoas naquele dia. Eu creio que ele falou para toda a sua igreja, mas naquele dia algumas pessoas declararam Jesus como Senhor da vida delas, para a glória do Senhor. E foi a minha experiência que eu tive pela primeira vez de estar ministrando a palavra. Por isso que, desde ontem, de madrugada, que eu estou orando ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus o direcione, para que hoje ele possa verdadeiramente, em Deus, estar falando aquilo que o Senhor quer para a igreja que pertence ao Senhor. A igreja é do Senhor. Todas as vezes que nós viemos aqui à frente para ministrar a palavra, nós viemos com temor e com tremor. Todos esses que vêm aqui, pode ter certeza, se não acontece isso, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa, porque toda vez que eu venho aqui, eu venho perguntando ao Senhor o que é que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer ministrar ao coração da sua igreja, e venho com a expectativa do Espírito Santo falar à igreja do Senhor. E é com essa expectativa que eu estou nesta noite, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Por mais que nós venhamos aqui para ter uma comunhão com alguém, ter um relacionamento com alguém, se alegrar com os irmãos, mas nós viemos para que o Senhor possa derramar uma porção dobrada da sua palavra em nossas vidas, e eu tenho certeza que é isso que está acontecendo em nossas vidas esta noite. Deus está derramando uma porção dobrada dele sobre nós, através das orações já feitas aqui, através dos louvores já cantados, através da comunhão aqui já estabelecida.
Deus está derramando uma porção dobrada do seu Espírito sobre nós. E nós não iremos sair daqui da mesma forma que adentramos, pelo contrário, nós iremos sair daqui renovados com a nossa fé e a nossa esperança no nosso Redentor que vive para todo sempre. Portanto, meus amados irmãos, quando nós pensamos no nosso Redentor, quando nós pensamos nesse Jesus que triunfou a cruz, e nesse Jesus que triunfou aquela sepultura, nós imaginamos logo que tudo o que nós queremos, que nós desejamos, vai acontecer da forma que nós imaginamos. Mas tem por vezes que não é desta forma. Tem por vezes que não é dessa maneira. Não por limitação do nosso Jesus. Não por limitação daquilo que ele pode fazer, mas pelo propósito que ele tem para as nossas vidas, pelo propósito que ele tem para cada um de nós. Eu não sei qual é o propósito que ele tem para a sua vida e através da sua vida. De uma coisa eu sei, que ele quer te levar para o céu e ele quer fazer que, através de você, vida se renda aos pés dele. Como dará esse caminho, eu não sei. Eu não sei como isso vai acontecer dia após dia. Eu não sei como os milagres irão se estabelecer. Eu não sei como as lutas irão se estabelecer. Mas de uma coisa eu sei, que existe um Deus sobrenatural que não perde o domínio de nada. Ele tem o domínio de todas as coisas. E é esse Deus sobrenatural que nós queremos falar essa noite. Existe um Deus sobrenatural. E nós precisamos viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas e através da nossa vida. Vamos dizer bem alto essa noite, diga assim: eu vou viver o sobrenatural de Deus. Aleluia! Você vai viver o que, irmãos? O sobrenatural de Deus. É o sobrenatural de Deus que nós precisamos e nós queremos viver. Mas para isso, para viver esse sobrenatural, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, versículo 1 em diante. Quem achou, diga aleluia. Texto ali projetado assim: naquela ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam aonde? À igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou o quê? Fazer o quê? Matar a espada quem? Tiago, irmão de João. Segura um pouquinho, olha só. Olha o que acontece, irmãos. Herodes mandou matar a Tiago, irmão de João. Imagine, interessante que Tiago é o segundo mártir da igreja primitiva. Quem foi o primeiro mártir? Quem que lembra? Estevão. Aí está uma dupla, daqui a pouco, o que é que acontece? O Senhor permite, permissão do Senhor. E aí, Herodes se levanta contra a igreja. Eu quero dizer uma coisa para você: sempre vai ter alguém que vai se levantar contra a igreja, mas a igreja do Senhor sempre vai triunfar para a glória do nome dele. Aí ele pega, prende, manda matar a espada, Tiago. Em algumas versões vão dizer a fio da espada. Provavelmente isso era para desanimar a igreja. Vire para sua irmã e diga assim: quando as lutas vierem, ainda que você não consiga triunfar uma batalha, não desanime. Aleluia! É para quê? A gente não desanimar. Algumas vezes passa na nossa cabeça assim, que quando alguma coisa não dá certo, a gente começa a dizer a Deus não resolve mais, Deus não sei o quê. Algumas pessoas que estão na fase, estão em pecado, tá no seu, não tem nessa história. Você precisa saber quem você é em Deus. A igreja primitiva do Senhor, o discípulo sabia quem ele era em Deus. E ele sabia que Deus queria fazer um alvoroço, ele queria encontrar Eliana, para alcançar a vida de Eliana.
Ele queria encontrar Lucas para alcançar a vida de Lucas. Então, a morte de Tiago não foi em vão. Teve um propósito de Deus. Deus sempre tem um propósito. Talvez você que adentrou aqui esta noite, eu quero dizer uma coisa para você. Você está imaginando que essa luta não tem um propósito. Deus tem um propósito nessa luta que você está passando. O grande diferencial é de forma que você vai se posicionar diante dela. E uma coisa eu digo para você, se posicione diante de Deus, que Ele vai cumprir os propósitos que Ele tem através da sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá, pode continuar. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Olha, quando mata o segundo, faz o segundo mártir, o que é que acontece? Os judeus se alegram com isso. E aí ele continua fazendo, ele continua a atacar. O nosso inimigo nunca vai parar de atacar. Mas nós não caminhamos por vista, nós caminhamos através de uma fé sobrenatural. Aleluia! Depois de prendê-lo, lançou no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava. O que é que a igreja fazia, irmãos? E orava de que forma? Intensamente. Orava a quem? A Deus. Olha o posicionamento da igreja. Olha o que a igreja faz. Ela está passando por uma luta, ela está passando por uma guerra. E aí a igreja, em vez de se amedrontar, ela se reúne para orar. E vai orar a Deus de forma intensa. Pode passar. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas e sentinelas. E sentinelas montava guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo lhe disse, vista-se e calce a sandália. Pedro assim o fez. E o anjo ainda lhe disse, põe a capa e siga-me. Quando ele saiu, Pedro o seguiu, mas não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Até aí. Meus amados irmãos, conta-se a história de um menino que um dia ele perguntou para o pai o que era fé. E o pai, a forma mais didática para responder aquele filho que era fé foi colocando aquele filho em uma altura e dizendo para ele, pule no meu colo. E aquele menino foi lá e pulou no colo do pai. E o pai o segurou e depois o pai disse, por que você pulou em meu colo? E aquele menino disse, porque eu tinha certeza que o Senhor iria me segurar, então eu não tive medo de pular. Na nossa vida cristã também tem que ser dessa forma para que nós possamos alcançar o sobrenatural. Crer que Deus ele vai nos amparar, seja qual for o problema. Crer que Deus sempre vai nos guardar, independente de qual seja o problema. Por isso que a nossa fé não pode ser natural. A nossa caminhada, a nossa forma de ver o cristianismo tem que ser de forma sobrenatural. Mas parece que ao passar dos anos, ao passar do tempo, nós começamos a ficar de uma forma tão natural e parece que a nossa tomada é desconectada. E nós só olhamos da forma natural que Deus quer chamar a sua atenção esta noite.
É para você sair do natural e entrar no sobrenatural dele na sua vida. É natural nascer no Brasil e ser brasileiro. É natural colocar a comida no fogão e ligar o fogo e ela cozinhar. É normal, isso é natural. É natural, meus amados irmãos, você colocar comida no prato, comer e saciar sua fome. Essas coisas são naturais. É natural você plantar e aquela semente florescer, crescer e dar fruto. Isso é natural. Mas nós não podemos viver em um aspecto natural na caminhada cristã. Tem que ser diferente. Deus quer tirar você da visão natural para te colocar em uma visão espiritual. E é justamente isso que ele começa a fazer com a igreja primitiva. A igreja primitiva estava experimentando ali uma perseguição, ela vinha caminhando com Jesus. Agora não mais um Jesus, um Messias, aquele que estava andando com eles, agora um Jesus que tinha ressuscitado. E existia uma grande perseguição, mas existia homens e mulheres que estavam confiando na palavra do Mestre, que estava certo que o Mestre ele tinha ido preparar um lugar, mas tinha enviado o Espírito Santo para habitar na vida deles como habita na nossa vida nos dias de hoje. E agora eles não querem viver mais pelaquilo que eles estão vendo, pelo contrário, eles querem viver agora da forma que eles estão crendo. Por isso, meus amados irmãos, nós não podemos ver as coisas de Deus de forma natural. As coisas de Deus têm que ser vistas de forma sobrenatural. Quando a palavra ela vai dizer que vós sois sal, sois luz desse mundo, nós precisamos entender que nós somos luz desse mundo, que nós somos sal desse mundo, que a promessa do Senhor, ela está sobre as nossas vidas. Nós vamos ser aquilo que ele diz que nós iremos ser. Nós precisamos tomar posse da palavra. E a palavra diz que você irá beber qualquer bebida mortífera e nada vai te acontecer. Você crê nisso? Ele disse que você vai pisar em cobras, escorpiões e você não será atingido. Que irá cair de um lado, cair do outro e nenhum dano vai te atingir. Agora, crê nisso no momento difícil. Aí que está o problema. Crê nisso no momento que as coisas estão apertadas. Aí que está o problema. Normalmente, quando nós estamos passando por uma luta, nós queremos jogar a toalha ou nós queremos dar um jeito do nosso jeito. Esses dias Deus tem falado muito aos nossos corações acerca dessa questão. Primeiro, não jogue a toalha. Segundo, não queira resolver do seu jeito. Se você perdeu a esperança, coloque a esperança no Senhor. Se você não vê solução, coloque a solução em Deus. Ele tem o poder de trazer a solução. Mas não, nós não vemos dessa maneira. Nós não entendemos da forma que o Senhor diz. Nós não tomamos para nós aquilo que Ele promete para as nossas vidas. Vós não sois deste mundo. Nós estamos passando um tempo neste mundo. E como compreender isso, que nós não somos deste mundo, se nós estamos aqui? Essa compreensão, meus amados irmãos, tem que ser sobrenatural. Não pode ser natural. Nós estamos aqui de passeio nessa terra. Para onde você vai estar tudo resolvido. Ditado popular que tem, não vai ter BO. Coloca na pessoa do seu lado assim, para onde você vai, não vai ter BO. Né? Que a linguagem agora é assim. Você pergunta, tá um BO. Fala com outro, tá um BO, tá um BO.
Eu não gosto muito desses negócios, não. Eu não gosto muito de ficar dando crédito para problema. Não gosto muito, não. Sabe por quê? Porque quando a gente foca no problema, a gente foge do propósito. O diabo é especialista no problema para você sair do propósito. Deus está dizendo essa noite: foque no propósito, não foque no problema, porque o dono do propósito vai resolver o problema. Nós precisamos mudar a visão. Mas como é que vai acontecer, pastor? Vai ser de forma sobrenatural. Porque provavelmente quando você olhar tudo em sua volta, não tem jeito, mas eu quero dizer, aquele que está em nós, ele tem jeito para todas as coisas. A lógica, meus amados irmãos, daquela igreja que ali estava, talvez fosse orar para Pedro ser confortado. Ainda mais que tinha ali Tiago, que tinha sofrido danos. Talvez você tenha visto tantos danos nos dias atuais que você diz: o meu caso também não tem jeito, não. Não tem solução, não. Talvez a igreja pudesse estar reunida ao Senhor, conforta o coração de Pedro, que ele possa aguentar aquele cárcere ali. Não, mas a igreja estava orando insistentemente, provavelmente para dizer: Senhor, liberta, Senhor, daquele lugar. Entra com providência, faz um milagre, ó Deus. Muda aquela história, transforma aquela situação, o liberta. Já está chegando o dia que ele vai morrer. Senhor, não permite não, Pai. E o texto diz que de forma sobrenatural, o que é que aparece lá? O anjo. O anjo chega e dá algumas instruções a Pedro. Levanta, se veste, coloca as sandálias e pega a sua capa. Meus amados irmãos, até aqui, até esse momento, Pedro não tinha ouvido sinal de porta aberta. O texto não está relatando ainda que ele já tinha visto os portões abertos. Ele não tinha visto nada. Talvez você esteja nessa maneira, não viu nada ainda. Você ainda está dentro da cadeia, você está ainda dentro daquela prisão. Mas o anjo está dizendo para você: se levanta, veste a roupa, coloca a sandália, pega a capa. Deus está dizendo para você esta noite: obedece a minha palavra, obedece a minha orientação, que eu vou fazer um milagre na sua vida. Pedro não relutou com o anjo, não, irmãos. Sabe qual é o grande problema nosso? Porque a nossa humanidade, nós começamos a relutar com aquilo que Deus está dizendo para nós. Nós começamos a questionar com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós começamos a questionar com aquilo que Deus está nos orientando. Nós começamos a achar que não vai dar certo. Nós começamos a imaginar que pode dar certo na casa do vizinho ou da vizinha. Não, essa palavra pode ser até para a casa do vizinho e da vizinha, e ela é para a casa do vizinho e da vizinha, mas ela é para a sua casa também. Ela é para a sua vida também. Então creia no sobrenatural de Deus. Creia na ação de Deus na tua direção. O versículo 7 vai dizer: eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele, disse para Pedro: levanta-te depressa. Então, as cadeias caíram, as algemas das mãos. E Pedro, o texto vai dizer que Pedro parecia que era uma visão. Ele parece que não estava em si.
Parece que nós, muitas das vezes, estamos adormecidos, Deus direcionando, Deus mostrando, Deus conduzindo, e parece que nós estamos adormecidos. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, acorda, igreja! Acorda, meu irmão, acorda, minha irmã! Não fica adormecido, não! Deus quer fazer um sobrenatural na sua vida e através da sua vida. Parecia que ele estava adormecido. Mas não era uma visão, irmão, não era uma visão. Sabe o que era? Era a provisão de Deus chegando. Nunca teu irmão diz assim, a provisão de Deus está chegando em sua vida. Diz isso com as 3 pessoas aí, em nome de Jesus. Diga assim, a provisão de Deus está chegando na sua vida. Aleluia! A provisão de Deus está chegando na sua vida. Se você crê que a provisão está chegando na sua vida, aplauda esta noite aquele que está trazendo a provisão para a sua vida, em nome de Jesus. A provisão de Deus está chegando. A provisão de Deus está chegando, irmãos. Levanta. Veste a roupa. Calça as sandálias. Versículo 8 diz que quando o anjo ordena ele, o texto vai dizer que assim ele fez. O anjo mandou e ele fez. Olha que diz assim, e disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Sabe o que muitas das vezes falta na nossa vida? Fazer o que o Senhor manda, para que o milagre aconteça. Mas esta noite eu estou diante de homens e mulheres que irão fazer o que o Senhor manda. E o milagre vai acontecer. Ainda esse mês, milagre vai acontecer para a glória de Deus. Milagre vai acontecer. Vai acontecer milagre. Hoje aqui. Final essa música. Já reserva aí. Vai acontecer milagre. Quem está na atmosfera da fé já começa a crer. Vai acontecer milagre. Olha para você, vai assim, seja um provocador de milagre. Aleluia! Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Ele está comigo, ele me protege. Eu não vou ter medo. Ele é a minha fortaleza. Ainda que eu ande pela sombra da morte, da sombra, na vale da sombra e da morte, não temerei, porque ele está comigo. Você pode dizer para o diabo essa noite assim, Deus está comigo. Pastor, como que história é essa falar para o diabo? Né? Talvez você esteja dizendo, que história é essa, pastor? A Bíblia diz que ele age na região. Você não está vendo, mas um bocado de capetinha. Vou arrebentar ele, vou arrebentar ela, vou quebrar o casamento dele, vou quebrar o casamento dela. Ah, a finança dela vai ser arrebentada. Ah, o filho dela vai ser não sei o quê. Ah, mas e não sei o quê. Ah, e não sei o quê. Eu vou colocar doença. Nós estamos com Jesus. Ele anda à sombra, ao derredor. Sabe o que é na sombra? Se você olhar para o lado aí, vai ver um bocado de a sombra aí no chão aí da cadeira. É somente sombra, não é cadeira. Se você for sentar ali na sombra, você vai sentar no chão. Então, se ele anda ao nosso derredor, ele não pode nos tocar. Porque entre nós e ele está o leão da tribo de Judá. Aquele que nos guarda, aquele que nos protege.
E se porventura uma batalha a gente perder na caminhada, é pelo um propósito dele, para que o nome dele seja glorificado. Porque a palavra dele diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu estou com você. Aleluia! Sabe por quê? Porque o primeiro mártir da Bíblia tinha um propósito. Através do primeiro mártir da vida, o Senhor alcançou a vida do missionário Paulo. E hoje nós temos um bocado de cartas paulinas aqui para edificar a igreja. Aleluia! Então a topada que a gente tome não vai tirar o nosso nome do livro da vida. E nem você morar com ele toda a eternidade, com os corpos transformados celestiais. E lá cantando aleluia, aleluia. E lá você vai poder dizer assim, muito obrigado, Estevam, muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Tiago, por enfrentar o rabudo lá atrás, para que hoje eu pudesse estar aqui. Mas nesse momento, Deus queria fazer um milagre. Mas aquele que iria ser o receptor do milagre precisava obedecer, precisava seguir a instrução. Muitas das vezes Deus quer fazer um milagre na nossa vida. E nós fugimos da instrução de Deus para nós. O que Deus quer abrir a nossa mentalidade esta noite, meus amados irmãos, é que nós precisamos seguir o milagre, porque nós somos o vaso receptor do milagre dele aqui na terra. Cada um de nós temos a possibilidade e a oportunidade de receber milagre de Deus. Quantos querem milagre de Deus? Quanto tem uma área na sua vida que precisa da intervenção dele sobrenatural? Levante a sua mão esta noite e diga: eis-me aqui, Senhor, derrama um milagre na minha vida. Tem vezes que nós começamos, irmãos, a não crer nem nisso. E deixamos de pedir o milagre de Deus. Deus quer ver um povo que se levante todos os dias e diga: Senhor, eu estou aqui. Faz algo novo. Senhor está aqui, intervém nisso. Senhor está aqui, muda aquilo, Senhor. Eu quero experimentar o teu sobrenatural. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida cristã cansada. Já viu aquela pessoa que vem arrastando o chinelo? Vem do trabalho arrastando o chinelo. Não toca não, dá uma cotoveladazinha assim, ela diz: Deus te chamou para correr. Sabe por quê? Que cada milagre que acontece em nossa vida, cada ação de Deus que acontece na nossa vida, sabe o que acontece, irmão? Parece que é aquele energético que a gente toma. E a gente começa a crer cada vez mais no poder dele. Ele quer fazer milagre para satisfazer o seu querer, não. Ele quer fazer esse milagre na sua vida para cumprir o propósito dele, para incendiar a igreja dele. Aleluia! A igreja primitiva era perseguida, sim, mas a igreja primitiva experimentava milagres. E o que, que a gente percebe aqui? Essa igreja que está passando por uma dor, por uma luta, pela dificuldade, que tinha perdido Tiago. Agora o Senhor diz: eu quero colocar combustível nesta igreja, porque o meu povo está orando, porque o meu povo está crendo no meu nome, e eu vou colocar combustível. E a maneira de fazer isso, vai lá, meu anjo. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso favor. A igreja está reunida lá, orando, e ele diz: vai lá, meu anjo, entra naquela cadeia, levanta Pedro que está dormindo, manda ele pegar as coisas, porque eu vou operar um grande milagre.
milagres é combustível de Deus para a vida da igreja. Milagre é combustível de Deus para a vida das famílias. Versículo 10 diz assim: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro. Olha só, irmãos, Deus é Deus. Herodes coloca 4 tropas para dividir a guarda de Pedro. Não era nem 12 por 36. Era de 6 em 6 horas que trocava um. Para não dormir, para não cansar. Ele diz: esse preso aí tem que ficar bem guardado. Mas o texto está dizendo que quando Pedro obedece o que o anjo instrui, ele passa pela primeira guarda. O versículo: passaram pela primeira e pela onde? Segunda guarda. Eu acho que Deus inventou naquele dia aquele tapador de olho. E aquele, como é o nome que bota no ouvido? Oi? Abafador. Quem é que tem aquele negócio para dormir de noite que bota nos olhos? Yuca não dorme sem. Que providenciou, os anjos providenciou ali, pegou nos guarda, colocou lá, colocou abafador para não ver eles passando, andando. Eu sei que eles, como eles passaram, eu sei que eles passaram. E quando ele passa por 2 guardas, irmão, eles chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E este fez o quê? E esse se abriu. Quem abriu? O texto diz que abriu por si mesmo. Olha para essa pessoa linda do seu lado. Diz assim para ela: não queira entender a forma que Deus vai fazer o milagre na sua vida. Aleluia! Aleluia! Sabe qual é o problema na sua vida? É que você quer entender a forma que vai acontecer. Deus está dizendo: não queira entender a forma que Ele vai fazer. Creia tão somente que Ele vai fazer. Não tinha chave. Não tinha ninguém aposto lá para abrir. O texto vai dizer, meus amados irmãos, que o portão que dava para a cidade, eles se abriram. E sabe o que acontece? Eles passaram. Esse passaram aqui, sabe o que significa, irmãos? Significa que o milagre aconteceu. Mas o texto continua dizendo: tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou Pedro. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu estava esperando. O milagre tinha acontecido. Aleluia! Ah, meus amados irmãos, um milagre vai acontecer na sua vida. Ah, começa a declarar esta noite: um milagre vai acontecer na minha vida. Um milagre vai acontecer na minha vida. Um milagre vai acontecer na minha vida. Eu não sei como ele vai acontecer na sua vida. Eu não quero explicação como ele vai acontecer na sua vida. Mas de uma coisa eu sei: aquele que operou o milagre na vida de Pedro, se você obedecer, o milagre vai acontecer na sua vida também. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Ele não deixou de ser Deus. É Deus. O milagre de Deus pode acontecer na sua vida. Mas para esse milagre acontecer, você precisa se posicionar.
Você precisa tomar uma atitude diante de Deus. Você precisa abrir a mão do controle da sua vida e colocar sua vida no controle de Deus, para que Deus possa controlá-la e você experimentar a ação de Deus na sua vida, para a glória do nome dele. Eu quero orar por você. Se há alguém aqui que precisa de uma intervenção de Deus sobrenatural, e que você quer dizer, eu quero abrir mão do controle dessa situação. Eu quero que Deus controle esta situação. A partir de agora, em nome de Jesus. Você vai vir aqui. Deus quer mudar essa história. Deus quer intervir nesse problema. Ele tem o poder de fazer isso. Ele é Senhor, Ele continua sendo Senhor, Ele continua tendo o domínio de todas as coisas. E não tem uma batalha perdida para Ele. Ele é aquele que faz milagres. E eu creio que hoje está acontecendo um milagre aqui. Deus está fazendo milagres aqui para a glória do nome dele. Pai, estão os teus filhos e filhas aqui, Pai. Eu não conheço a situação particular. Eu não conheço as necessidades. E eu não tenho o poder de resolver os problemas dela. A única coisa que eu posso fazer é interceder por elas nesta hora, Senhor. E é isso que nós, como igreja, estamos fazendo aqui, apresentando a vida dessas pessoas a Ti, que tem o poder de resolver todas as coisas, ó Pai. A Tua palavra foi pregada, a Tua palavra foi anunciada, e elas creram na Tua palavra, Senhor. E elas, com esta atitude, esta noite, estão diante do Senhor e diante da igreja do Senhor, estabelecida aqui neste lugar, dizendo ao Senhor que crê no teu poder e abre mão do controle deste problema e entrega ele ao Senhor para que o Senhor possa trazer e ter o controle de todas as coisas, ó Pai. Portanto, nós te pedimos nesta hora, opera um milagre, Senhor. Oh Deus, se for doença física, que o Senhor cure. Se for problema emocional, que o Senhor, oh Deus, traga a solução. Oh Pai, se for um problema, Senhor, financeiro, que o Senhor traga a solução. Se for um problema com a parentela, que o Senhor traga a solução sobre a vida deles, ó Pai. O Senhor tem o poder de fazer, e nós clamamos ao Senhor nesta hora, como igreja, nós clamamos a Ti, Senhor. Opera o Teu milagre, manifesta o Teu poder. O Senhor operou o Teu milagre no passado, o Senhor tem operado o Teu milagre na vida de tantas pessoas, e nós cremos que o Senhor continuará operando o milagre, e esta noite o Senhor opera milagre aqui nesta hora, para a glória do Teu nome, Pai. A Tua palavra nos diz que se a Tua igreja ligasse na terra, seria ligado nos céus. E nós, como igreja, ligamos, ó Deus, o milagre deles. E o Senhor manifesta o Teu poder na vida deles. E te pedimos, ó Deus, que os traga de volta para contar o milagre. Os traga de volta para contar o milagre daquilo que o Senhor fez, para a glória e para o louvor do Teu nome. Agora toma toda a Tua igreja, que toda a Tua igreja possa experimentar de forma continuada
da manifestação do teu poder. Que a tua palavra nunca falte na nossa vida e ela possa nos orientar em todas as nossas decisões. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos livra do homem sanguinário e roubador do meio do caminho. Nos livra de todo acidente do meio do caminho. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Faz isso, Deus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre todo Israel de Deus na face da terra. Em nome de Jesus. Vá em paz e creia na intervenção de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Bem, vá em paz. E começa a declarar: a minha vitória já chegou. A minha vitória já chegou. O milagre já aconteceu.